Olá, bom dia, paz a todos. Chegando para a meditação na palavra de Deus, lendo no livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículos 2 e 3. Assim está escrito: Eu irei diante de ti e endireitarei os caminhos tortos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. O texto que vamos meditar, falando sobre o Deus que remove os obstáculos. Nós encontramos esse texto, uma profecia que Deus deu a Isaías a respeito de Ciro, quando Ciro ainda nem existia. Mas o Senhor Deus, no seu plano, na sua presciência, ele já anteveu e anunciou a Isaías para que isto ficasse gravado e registrado, para saber que não há ninguém como o Deus do céu, o Deus Criador, soberano Senhor, maravilhoso, eterno, poderoso e fiel, que Ele é aquele que anuncia o fim antes do começo. As pessoas não têm esta capacidade, não têm este atributo na sua vida de antever o futuro. Porém, para Deus não há passado nem futuro. Para Deus as coisas são um eterno presente, porque Ele não era e Ele não será. Ele sempre é. E por ser quem é, Ele então, no tempo e no espaço, escolhe homens e mulheres, revela-se para com eles e mostra parte do seu plano, algo que para nós no presente ainda é desconhecido, mas que a palavra de Deus, a profecia, a promessa do Senhor, ela é fiel e verdadeira. Ela se cumprirá no modo e no tempo estabelecido por Deus. Embora que aparentemente, quando ela é proclamada, declarada, parece algo impossível de acontecer. Humanamente, sim, todas estas coisas são impossíveis para a mente humana. Mas a palavra de Deus diz que para Deus nada é impossível. Deus chama as coisas que não são como se elas já fossem. Deus pode suscitar de pedras filhos para Abraão. Então nós observamos que para Deus não há impossíveis. Tudo para ele é possível. E aquele homem e mulher que é alcançado, atraído pelo Senhor Jesus, liberto e transformado, e que passa a crer neste Deus e a ter comunhão com ele, sabe que Deus realiza os impossíveis. Deus usa os improváveis, aqueles que não são, para que sejam na sua mão verdadeiros e poderosos instrumentos a quem ele possa usar no desenvolver do seu plano e do seu propósito. E com isto ele alcança vidas, alcança cidades, povos, línguas, nações e estabelece ali o seu testemunho. Aqui Isaías estava falando a respeito de Ciro, que viria num tempo e que seria um instrumento nas mãos de Deus. Deus sabe como fazer todas as coisas. Nós encontramos ao longo da palavra de Deus obstáculos que se apresentaram diante das pessoas. E quando, no momento necessário, o Senhor Deus se manifestou,
se apresentou e removeu aqueles obstáculos que estavam trazendo dificuldade diante das pessoas. Se nós formos olhar e ver à luz da palavra de Deus quantos obstáculos aconteceram a partir do momento em que o homem foi lançado fora do jardim do Éden. Enquanto ele estava no jardim, não havia obstáculos, havia alegria, havia paz, havia comunhão, havia a manifestação plena e sem reservas de Deus. Porém, ao ser lançado fora do Éden, os obstáculos começaram a aparecer, as dificuldades começaram a surgir, e o homem, pensando que ele tinha em si o poder de fazer o que quisesse, chega em determinado momento, ele se depara com um beco sem saída, com um caminho interrompido, com uma dificuldade que se levanta e ele torna-se impotente. Ele não sabe como sair, como resolver, como vencer, como transpor aquela situação para chegar aonde o desejo do seu coração se concretize. Mas é aí que o homem precisa entender que ele é fraco, que ele é finito, que ele é limitado, que ele não tem em si todo o poder, mas que ele precisa colocar-se em atitude de confiança, de dependência e colocar-se à disposição de Deus e reconhecer que aquilo que ele não pode fazer, há um Deus no céu que pode, há um Deus que opera, há um Deus que manifesta o seu poder, há um Deus que se revela àqueles que o reconhecem, que o servem, que o adoram, que o glorificam, que o exaltam, que o proclamam em alto e bom som, aonde quer que estejam e a quem quer que seja para ouvir. Então nós observamos, por exemplo, no caso de Abraão, o caso de Abrão, primeiramente Abrão, Deus fez a ele uma promessa, mas tinha um obstáculo. Qual era o obstáculo que havia na vida de Abraão e Sara, visto que Deus deu a eles uma promessa tão abrangente que alcança a eternidade? Era a promessa de ele ser pai de muitas nações, quando ele ainda não era pai, por causa de um obstáculo, por causa da esterilidade de Sara. Mas ali estava um ponto do encontro com Deus, aonde ele se mostraria a Abraão que ele é o Deus que remove obstáculos. A promessa veio, Abraão creu, Sara riu-se, mas Deus cumpriu. Deus abriu a madre, Deus tirou a esterilidade, Deus fez gerar no ventre dela o Isaque. E através do Isaque, Deus reafirmou a promessa que ela seguiria de geração a geração, através daquela descendência para toda a humanidade. Quando chega o tempo de Isaque, acontece a mesma coisa. Rebeca era estéril, mas diz-nos a palavra, Isaque creu na promessa que Deus fez a Abraão, seu pai, e repetiu, reafirmando através de Isaque. E diz-nos a palavra que ele orou a Deus, e Deus abriu a madre de Rebeca, e ela gerou Esaú e Jacó. E Jacó, então, foi aquele instrumento a quem Deus novamente reafirmou a promessa. Mas também a mulher de Jacó era estéril e precisava uma intervenção de Deus. Veja como obstáculos existem, mas como Deus vai rompendo estes obstáculos. E Deus abriu-lhe a madre. Deus, então, fez com que tivesse filhos. E por aí a coisa foi indo. Depois nós encontramos José,
que é aquele que vai levando esta promessa de Deus na sua vida. E Judá, de onde veio o Senhor Jesus, muitos séculos depois. E vai seguindo-se. Se procurarmos pontualmente, nós vamos encontrar inúmeras situações que eram verdadeiros obstáculos, mas que o Senhor Deus apresentou-se como aquele que remove os obstáculos que se apresentam diante do nosso caminho. Quando chega o tempo de Deus livrar o povo de Israel do Egito, do peso da mão de Faraó, quem poderia fazer aquilo depois de 400 anos de opressão, de sofrimento? É bem verdade que não foram os 400 anos de sofrimento, mas os últimos anos, sim, o sofrimento pesou diante deles e eles clamaram. Eles não poderiam fazer nada, mas Deus interveio. E observe o que Deus disse a Moisés quando o estava chamando para uma responsabilidade. É Deus quem remove obstáculos, mas na terra ele usa homens para cumprir o seu propósito e remover estes obstáculos. No capítulo 3 de Êxodo, nos versículos 7 e 8, diz assim: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Este era o obstáculo. O povo estava aflito, o povo estava clamando, o povo estava com as suas dores acrescentadas, e Deus se apresenta através de Moisés e diz: Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. A mesma promessa que Deus fez a Abraão estava repetindo diante de Moisés, e Deus disse que Moisés seria este homem. O Senhor disse: Venha agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tire o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Moisés temeu, Moisés apresentou dificuldades, impossibilidades da sua vida, mas o Senhor disse: não adianta, eu serei contigo, eu irei contigo. E disse a ele: o que tem na mão? Eu tenho uma vara. Para que serve uma vara? Para nada. Mas uma vara nas mãos de Deus serve para abrir o grande mar vermelho. Quando eles saem do Egito, estão caminhando em direção ao caminho do deserto pelo qual Deus os levaria, chega adiante, eles encontram o mar vermelho fechado. De um lado, de outro, eles encontram a montanha. De repente, quando eles percebem, Faraó está atrás com seu poderoso exército para fazê-los voltar. E agora, parece que foram levados àquela situação para que todos morressem a uma só vez ali. Mas quando o povo está aflito e angustiado, o Senhor diz: Moisés, o que tem na mão? Uma vara. Ele disse: fere o mar com esta vara. Moisés estende a vara, o mar se abre, o povo atravessa. Onde está o obstáculo quando há um Deus presente e poderoso? Este obstáculo caiu por terra, o povo atravessou. Faraó tentou seguir adiante, mas quando eles chegam ao meio do mar, o mar se fecha. Faraó e seu exército sucumbem nas águas do Mar Vermelho, e o povo de Israel atravessa do outro lado a pé enxuto e vai seguir a sua peregrinação em direção à terra prometida. Nós encontramos tantos obstáculos quando Deus recolheu a Moisés, reafirmou a Josué. Josué encontrou uma parede, um obstáculo que era Jericó. Como fazer para vencer Jericó? Mas ele recebeu a orientação de Deus, deu voltas pela cidade, uma volta por dia.
E no sétimo dia, ele deu 7 voltas. E a última volta, quando eles bradaram, os muros caíram abaixo e eles atravessaram. Onde estava o obstáculo de Jericó? Vencido pelo poder de Deus. E assim foi acontecendo em todos os obstáculos pelos quais o povo de Deus enfrentou. Não houve um sequer que permanecessem de pé diante do Senhor. Então nós encontramos aqui com Moisés, o Senhor Deus deu um grande livramento. Seguindo, nós vamos observar tantos outros obstáculos que apareceram pelo caminho, mas nenhum deles estão lá para contar a história que foram invencíveis. Todos eles curvaram-se diante do poderoso de Jacó, do soberano e glorioso Deus, Pai poderoso e verdadeiro. Então nós observamos este Deus operando de maneira poderosa. Quando nós olhamos para Israel diante do deserto, nós encontramos aí que através de Moisés, os obstáculos que se levantaram, Deus os colocou por terra. Eles ficaram caídos pelo caminho. O povo de Israel, quando veio e encontrou dificuldades, ainda no tempo do profeta Isaías, Deus fez a eles uma promessa. No capítulo 40, o versículo 4, e a promessa de Deus dizia assim: todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos. O que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. E a glória do Senhor se manifestará sobre toda a carne. Juntamente dirá que foi a boca do Senhor que isto disse. Então Deus, aquele que remove os obstáculos que se levantam diante do nosso caminhar. Então nós encontramos em várias situações, observamos depois, adiante, quando nós percebemos através de Jeremias, que foi um instrumento usado por Deus para trazer o povo de Israel ao arrependimento, mas eles não o quiseram. Então o Senhor Deus permitiu que eles fossem levados em cativeiro por intermédio da Babilônia, através de Nabucodonosor. Perderam a cidade, perderam o templo, perderam a liberdade, perderam tudo quanto desfrutavam na presença de Deus, unicamente por conta da incredulidade. E agora ficaram presos diante de dificuldades e de obstáculos. A Babilônia, imponente, poderosa na época, mas um instrumento de correção para o povo de Israel. E no exercício de Nabucodonosor, surgiu numa ocasião que ele fez uma estátua de ouro, colocou-a no campo de Dura e deixou ali, exigindo que todos adorassem aquela estátua. E ali estava Misael, Ananias e Azarias, aqueles 3 jovens hebreus, fiéis e tementes ao Senhor. Eles não se dobraram diante da estátua, eles não se curvaram, eles não a adoraram. Foram denunciados, chamados à responsabilidade. Deu-se-lhes uma segunda oportunidade para que eles voltassem a reconsiderar e se curvassem. E pela segunda vez, eles não se curvam, eles permanecem de pé diante do Senhor. E responderam que o Deus a quem eles serviam era poderoso para livrá-los da mão de Nabucodonosor e da fornalha de fogo ardente. Ocorre que eles então foram levados
amarrados e jogados a uma fornalha ardente, aquecida 7 vezes mais do que era o comum. Mas à medida em que eles são lançados, amarrados, sem liberdade de se movimentar, apenas para serem queimados e virarem cinzas, quando eles são jogados no meio do fogo, Deus se apresenta no meio do fogo e remove todo o obstáculo, tira as cordas, tira a caloria, o poder do fogo de queimar. Ele é dominado pelo poder de Deus e eles começam a passear dentro daquela fornalha e o soberano fica admirado sem saber o que está acontecendo. E ele diz, não lançamos 3? Sim, 3, mas eu vejo 4, e o quarto é semelhante ao Filho dos Deuses. Quando os tiram, eles estão intactos, nem cheiro de fogo, nem de fumaça. Nada lhes aconteceu, porque Deus remove os obstáculos que aparecem no caminho do seu povo. Passou Nabucodonosor, veio Belsazar, depois veio Dário. Na época de Dário, levantaram uma acusação contra Daniel, porque conseguiram persuadir a Dário para assinar um decreto que durante 30 dias ninguém deveria orar a nenhum Deus, a não ser as orações dirigidas ao rei. Daniel, como era o seu costume, 3 vezes ao dia, ele orava da sua casa com as janelas abertas para a banda de Jerusalém. Os seus inimigos sabiam desta fidelidade de Daniel e quiseram pegá-lo em surpresa. Daniel foi levado. O rei não podia voltar atrás o que tinha assinado. Daniel foi jogado em uma cova de leões. Um obstáculo terrível, leões famintos que poderiam devorá-lo dentro de segundos. Mas Daniel entrou na cova. Deus trouxe a providência para remover o obstáculo. Colocou ali o seu anjo. Daniel, o anjo e os leões conviveram da melhor maneira pacífica naquela noite. Chega o dia pela manhã. Dário vai clamar com voz triste: Daniel, será o caso de que o teu Deus tenha podido te livrar? E Daniel responde: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões. E Daniel foi tirado das covas, são e salvo. Os seus adversários foram lançados e morreram. Como dos 3 jovens também, que os lançaram na fornalha, ao tirar os jovens, lançaram a eles, eles foram devorados. Porém, àqueles que exerceram a sua confiança, fidelidade e temor diante de Deus, Deus apresentou-se para remover deles todo e qualquer obstáculo. Então veja, agora chegamos diante de Ciro, da leitura que fizemos, aproximadamente uns 100 a 150 anos depois de Isaías, cumpre-se esta profecia. Deus dizendo: Ciro, o meu servo. Ninguém sabia nada sobre Ciro, mas agora Ciro, no tempo estabelecido por Deus, aparece no cenário da história e Deus o leva à condição de rei para que ele possa estar ali naquela governança do meio do povo dos medos e persas. E então ele agora, usado por Deus, Deus faz dele um instrumento nas suas mãos. E veja, ele não conhecia a Deus, mas Deus utilizou-se dele. Ao ler o texto completo, nós vamos entender quão poderosa é a atuação de Deus em se mostrar poderoso para o seu povo, em remover todo e qualquer obstáculo que se apresenta pelo caminho. Veja o que diz no capítulo 45 de Isaías. Vou ler agora do versículo
1 até o versículo 7. Assim está escrito: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Isto, Deus falando 150 anos antes. A quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Quem faria isto? Deus. Quem ele usaria? Ciro. Então veja, Deus usou Abraão, Deus usou Isaac, Deus usou Jacó, Deus usou Moisés, Deus usou tantos outros, os 3 jovens hebreus, a Daniel e por aí vai. 2. Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamei pelo teu nome, pus-te o teu sobrenome, ainda que me não conhecesses. Observe aqui, ainda que me não conhecesses. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, Ciro, ainda que tu me não conheças, para que saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Então chegou o tempo de Ciro ser levado à posição de rei. E ali Deus então cumpriu, porque cumpriu-se a profecia de Jeremias de que o cativeiro seria de 70 anos. Para o povo que estava lá cativo, parece que nunca ia acabar. Mas chegou o tempo, Deus não se esquece das suas palavras. Deus as cumpre no tempo e no modo que lhe é próprio. Então ele levanta este Ciro, embora não conhecendo ao Senhor, mas Deus faz dele o seu ungido e usa-o e direciona-o para abrir as portas, para que o povo de Israel tivesse agora a liberdade de voltar à sua terra, a Jerusalém, e restaurar o que foi destruído. E a esta época, Deus levanta Zorobabel, Zacarias, Ageu, Neemias, Esdras, o sacerdote Josué e tantos outros. Deus levanta àquela época e direciona para o povo de Israel. Ageu e Zacarias foi mais à frente, mas agora nós encontramos ali que eles então foram instrumentos de Deus para que os obstáculos fossem colocados por terra. Então veja o que Deus disse. Ele disse: eu irei diante de ti. É Deus quem vai na frente. Há momentos que Deus vai na retaguarda. Há momentos que Deus vai à nossa direita. Mas aqui ele estava dizendo: eu irei diante de ti. Eu vou à frente, Ciro, e você vem após mim. E eu vou endireitar os caminhos tortos. Deus tira a tortuosidade do caminho. Eu vou quebrar as portas de bronze, portas que se negam a abrir. O Senhor disse: eu vou quebrar as portas de bronze e vou despedaçar os ferrolhos de ferro que parecem invencíveis, que parecem impossíveis de serem vencidos. Mas o Senhor disse: eu vou despedaçar, eu vou quebrar, eu vou endireitar, eu vou mudar o cenário e tirar todo e qualquer obstáculo que se apresenta diante de você, Ciro. Isto eu vou fazer
por amor a Jacó e por amor a Israel, meu eleito, porquanto as promessas de Deus para o seu povo haveriam de cumprir-se. Deus estava aqui utilizando-se de Ciro, um homem que o próprio Deus diz, ainda que tu me não conheças. Será na minha mão um instrumento de livramento para o meu povo de Israel. Então nós começamos a observar o Deus que remove os obstáculos. Ele permanece o mesmo. Ele continua com o mesmo poder, com a mesma ação. E observe que no tempo dos discípulos, quando Jesus estava ali, Jesus disse: se eles se defrontassem diante de uma montanha, precisando atravessá-la, eles poderiam vencê-la e a montanha não permaneceria diante deles. Dizia: precipita-te no mar, e ela se precipitaria e eles atravessariam o seu caminho. Nós começamos a observar também quando os apóstolos começaram a enfrentar dificuldades, prisões e perseguições, mas no momento da impossibilidade, o Senhor veio e removeu os obstáculos que eles estavam enfrentando. Foi assim com Pedro e João, que foram presos. O Senhor interveio e os tirou da prisão. Foi assim com Pedro, quando ele estava preso, guardado para ser apresentado depois da festa e ser morto. Deus tirou os obstáculos, as cadeias, as algemas e o libertou, tirou fora da prisão. Quando Paulo e Silas estavam presos lá em Filipos, à meia-noite, eles estavam orando e cantando. O Senhor Deus mandou um terremoto e abriu todas as cadeias, e eles tiveram liberdade para falar do Senhor, e o carcereiro foi salvo, e dali o Senhor Deus os tirou daquela prisão. Então veja que como é que Deus trabalha de maneira poderosa. Deus é aquele que remove os obstáculos que se apresentam diante do nosso caminho. Nós encontramos aqui alguns obstáculos que se apresentaram, mas o Senhor Deus mostrou o seu poder. É o Deus que age, é o Deus que se move. Nós encontramos quando, através de Abraão, Deus tirou o obstáculo de Sara, que era a esterilidade, também de Rebeca. E nós encontramos por aí o plano de Deus cumprindo-se e os obstáculos caindo por terra. Quando, para livrar o povo de Israel, Deus utilizou-se de Moisés com uma vara para abrir o Mar Vermelho. Quando, com Josué, Deus usou a caminhada daquele povo para derrubar os muros de Jericó. Quando os 3 jovens hebreus foram lançados na fornalha, o Senhor se apresentou com eles e foram libertos. Quando Daniel foi lançado à cova dos leões, Deus enviou o seu anjo. Quando nós encontramos Ciro usado por Deus, as portas que estavam fechadas, Deus abriu. As que persistiram em resistir, Deus quebrou. Deus despedaçou os ferrolhos de ferro e endireitou os caminhos tortuosos. Quando observamos os apóstolos diante de dificuldade, eles oraram a Deus. Deus abriu as portas da prisão. Deus livrou Pedro da morte. Deus livrou Paulo e Silas da prisão lá em Filipos. Deus continua removendo obstáculos. Observe um hino que Cassiane canta. Ela diz assim, aquele hino com muito louvor, ela diz: Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite e de dia.
erga suas mãos, sua bênção chegou, comece a cantar com muito louvor. Este é o Deus que remove obstáculos. É o meu Deus, é o teu Deus, é o nosso Deus. Glorifiquemo-lo, adoremo-los na beleza da sua santidade, em saber que Deus continua nos nossos dias removendo obstáculos. Qual é o obstáculo para a sua vida? Qual é a dificuldade que te impede de caminhar? Clame a Deus, ele se mostrará poderoso e removerá todo e qualquer obstáculo para que a bênção de Deus seja real na minha, na tua e na nossa vida. Sigamos nesta confiança e com esta experiência poderosa com o Deus vivo e poderoso. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.